Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos tentando entender por que as pessoas se magoam com a igreja. Às vezes algumas são machucadas de fato por situações doutrinárias, por questões de relacionamento. Só para você ter um dado, isso aí foi um debate há muito tempo atrás. Foi feita uma pesquisa no Brasil com pessoas que são as chamadas desigrejadas. E dentro, claro, de vários traços lá de pesquisa e de comportamento deles, se não me engano, era 33, um terço deles falaram o seguinte: olha, dentre as várias razões pela qual eu não vou mais na igreja, uma delas é porque quando eu fiquei doente, fiquei um mês sem ir na igreja, eu não recebi nenhum telefonema. Desde, gente, do ato mais simples, que é ligar para o irmão: oi, tudo bem? Você está doente? Poxa, eu não te vi semana passada na igreja. Como é que você está? Está melhor de saúde? Isso a gente pensa que pode ser um pouquinho bobagem. Para algumas pessoas até é, porque elas têm talvez o conforto da sua família, dos filhos, uma estrutura familiar que acolhe elas quando elas são doentes. Outras pessoas a gente não sabe, talvez moram sozinhas, ou são machucadas, o pai rejeita, e quando elas ficam doentes, elas querem ter atenção, principalmente da igreja, onde elas são bem recebidas. Se não liga, ela fala: tá vendo, é que nem meu pai, não está nem aí para mim, só quer minha oferta, só quer o melhor meu. Então, desde as coisas mais simples, as pessoas usam aquilo para sentir algum sentimento. Agora, é culpa da igreja? É culpa da pessoa? É disso que nós estamos debatendo hoje aqui no Antenados na Geral. Só para terminar. Não queremos achar um culpado, porque acho que não é A nem B, mas eu acho que todos compartilham um certo peso nisso tudo. Cada caso é um caso. Eu estava naquele caso ainda da pessoa que ela... Chega na igreja pensando que é isso, sétimo céu, vai dar tudo certo na vida. Que são a maioria, porque a gente tem, né? A gente tem pesquisa também que mostra que a maioria está vindo para Jesus agora. A maioria que faz na igreja, eu faço às vezes. Quem aqui é de berço, evangélico de berço? Ninguém. Poucos levantam a mão, pouquíssimos. A maioria veio mesmo de outras. Né, e estamos vivendo um tempo desse, tempo de ganhar muita pessoa. Nunca foi tão bom ganhar. Consolidar, né? Ali. Tá bom para ganhar. Aí essa pessoa, como eu estava falando, ela se desencanta com aquele momento e ela cria uma rejeição. É automática, é do ser humano, é mecanismo de defesa. Tá certo? Agora, tem casos, eu até brinco lá na igreja, que não tem motivos nenhum. A pessoa está sendo bem atendida, bem assistida. Aí eu vejo que isso até é uma patologia. A pessoa, ela vai brincar de pique-esconde sem você combinar com ela. Eu brinco lá na igreja. Eu combinei de brincar com pique-esconde de alguém aqui. Eu pedi alguém para brincar de pique-esconde. A pessoa ficou olhando, por quê? A pessoa some. E quer que você vá atrás? Não, para fazer um teste, para ver se ela é importante. Ela é um barato. Aí eu tô lá com... Às vezes inconsciente ela faz isso, é verdade. Faz, eu vou ver faz. se eu sou importante. Aí some, acaba que pode haver uma falha no sistema. Nós temos lá o grupo Resgate, temos o grupo Reboque, temos todo esse sistema, mas às vezes falha. Às vezes o irmão que quer rebocar aquela irmã, ele tem um problema de horário. Se esconde tão bem, né? Ela se escondeu tão bem, né? Ela sai do Face, ela exclui todo mundo. É aquela luta, né? Aí desliga o telefone e, sei lá, os membros até respeitam, porque acham que vai incomodar. Sair do Face, o negócio é sério. Tá certo, tá bem doente, não tá? Aí quer que o pastor... Tem aquelas também, a síndrome só o pastor. Se não for o pastor, vem aqui, eu não volto. Aí tu não tem tempo, passa um mês, 2 meses, aí a pessoa fica magoada à toa. Ela buscou o problema. Agora, resumindo aqui essa parte, é claro que existe tanto o problema da igreja quanto da pessoa, mas na minha opinião, já que é para dar opinião, eu acredito que é mais na igreja. A questão da afinidade também, pastor. Vou gastar lá o queimar o cartucho todo. Tem pessoas que se magoam assim. Eu gosto do André, acho o André legal. O André louva bem. Poxa, o André podia ser amigo do André, ele me ensinar a louvar. O André prega a beça, meu Deus. Admiração, natural, né? Ok? A pessoa está tendo admiração. Mas você não enxerga aquela pessoa, ou talvez você olha para ela, é só um irmão, a paz do Senhor. Bem, né? Enquanto que outro, é questão de afinidade, eu explico lá na igreja. Essa pessoa fica magoada porque eu queria ter afinidade com o André, mas você que tem. Mas isso é pessoal, isso é escolha. A igreja tem que... Eu explico isso na igreja. A igreja fica assim olhando. Eu não sou obrigado, o irmão não é obrigado a chamar todos para almoçar na casa dele. Se possível, ter paz com todos. Tem que ter paz com todo mundo. Agora, afinidade é opção. Tem pessoas que não adianta. Que eu se fosse membro, como pastor no passado, está todo mundo me vendo, eu vou chamar todo mundo que ama, eu ver, todo não tem afinidade de todo mundo. Vou ficar bem na foto. Agora, eu como membro, eu poderia escolher. Não, esse irmão vai comer um churrasquinho lá em casa comigo, né? Vai dividir a picanha comigo aqui tranquilo. Agora, tem irmão que, francamente... A gente tem que ser realista, não pode ter essa coisa da ilusão. Não, todos irmãozinhos, fraternidade, não. Tem irmão que ele tem que aprender muito, ele tem que viver muito ainda, para poder até ter mais afinidade com os outros. E deixa eu levantar dentro dessa questão do sentimento, de milindres, vamos dizer, às vezes que afasta as pessoas. E eu dei um dado para vocês, não é um dado pequeno, não. Claro, dentre várias outras razões, mas 1/3 das pessoas pesquisadas que saíram de igreja e não voltaram, desigrejados, falam que, poxa, em algum momento que eu precisava, algum contato da igreja, alguém, um abraço, uma atenção, eu não tive.
eu também acho muito... não é culpa também propriamente das pessoas. Você está esperando também que seja rebocado, mas não é um pouco também o papel da igreja atentar para isso? Poxa, se você chama... nós chamamos família. Às vezes tem pastores que gostam dessa postura de pai, quero ser seu pai espiritual. Poxa, deve ter mecanismos de alcance, de lembrar, de chegar nessa pessoa. Eu creio que a gente vive tempos hoje, o pior mal é esse mal que a gente tem de pessoas que têm estresse, pessoas que têm depressão. Depressão é o maior mal do nosso século. E ela não recebe uma ligação, entra em depressão, não vou mais na igreja, o mundo está acabando para mim, e a depressão piora 1000 vezes. A gente tem que ter atenção para isso. Por isso que a responsabilidade de ensino e discipulado da igreja, ela se torna ainda muito maior no momento presente. Assim, disso que você falou, né, eu tenho por mim que esse não é o caminho. O pior caminho para uma pessoa na igreja é ter eu até posso chamar de uma concupiscência de aceitação, dela procurar isso e dizer ninguém me ligou, porque o que acontece? Se a gente fosse filtrar, nós veríamos que o seguinte, pelo menos acho que a metade você vai ver que nem teve um erro grave ali, alguma coisa, mas as pessoas quando não conseguem ter um sentimento de fracasso em fazer algo, elas querem dar um bode expiatório. Então, não, mas aí, por que você saiu da igreja? Ela podia falar, não, eu saí porque eu quis, eu quero ir para o mundo, eu estou sendo seduzido pelo pecado. Ninguém fala isso, né? Eu quero porque eu arrumei uma mulher lá fora, arrumei um namorado. Chutei o balde. E ele é casado, ela não vai falar. Não, olha, a moça servia na igreja, por que você saiu? Não, até separei já, mas é porque eu arrumei um namorado e depois eu descobri que ele era casado e eu agora, ninguém assume. Então, eu não sei se eu vivi isso, pastor, só para não perder teu raciocínio. Aquela pessoa que você nem imagina que vai sair. De repente, vive essas surpresas? Geralmente é essa área afetiva. Geralmente é essa área afetiva. Você imagina que vai ser de repente né, o mundo fala dinheiro, fama e mulher, né? Assim, numa linguagem mais... Mas as pessoas não assumem. Então, se a gente fizer um filtro, vamos já eliminar um número de pessoas que vai procurar um bode expiatório e não vai assumir. Geralmente o pastor é esse bode expiatório. Geralmente. Porque o líder é assim mesmo. Às vezes a pessoa, olha só, por exemplo, estava na igreja, conseguiu parar de fumar. Aí ela entrou um momento pessoal no trabalho dela de crise, vamos supor, ela está 1 ano sem fumar. Ela voltou a fumar cigarro. Aí ela sai da igreja. Aí perguntam para ela e tudo, ela não quer dizer que voltou a fumar cigarro, vai ser uma grande vergonha. Ela fala, não, a igreja não tem muito amor. Dizem isso, né? O papo agora é que saiu da visão, não está mais naquela visão. Então esse é o primeiro filtro que eu queria aqui citar. A segunda questão é o seguinte, que o pastor falou, é muito interessante, porque existe até um livro que diz assim, a maldição das expectativas. A gente gera expectativa, né, nas pessoas, gera expectativa, e as expectativas muitas vezes são frustradas. Só que a Bíblia ela completa. Então, por exemplo, o que a Bíblia diz? Você não ser fiador de ninguém, porque até a tua cama vão tirar debaixo de você. Então tem que ser ensinado. Então, como você falou, as pessoas trocam o amor e quebram princípios. Essa irmã me ajudou muito, orou por mim e deu uma palavra que me abençoa, então eu dei meu cartão de crédito para ela. Então, quer dizer, erro das duas pessoas, porque todos nós, a Bíblia diz, né, Jeremias 31, a nova aliança, eis aí que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Não quer dizer que o profetão, a profeta que está lá 20 anos na igreja, ela está errando, porque está quebrando o princípio, mas também é responsabilidade do novo ler a Bíblia. Então eu penso que a igreja precisa investir em ensino nessa área, de não quebrar esses princípios, porque fiador, se eu vou ser seu fiador, eu já tenho que fazer uma poupança. O dia que você falar, pastor, não paguei, eu falo, tudo bem, irmão, porque eu dei minha palavra lá atrás. Eu não posso ficar magoado com você, porque se eu te dei meu cartão, esquece. Eu vou ter que entender que aquilo ali é responsabilidade também já as pessoas completamente minha. Fazem a coisa pela metade. Não é íntegro, Jesus disse. Sim, sim, não, não. Ou você dá o cartão, ou você não dá. Ou você é fiador, ou você não é. Quer fazer um favor? Isso não é favor. Então, é quebra de princípio. Tem uma também coisa mais traz perigosa ainda depois que o André... Posso falar agora? Falta de ensino. Só para corroborar com isso aqui que é interessante, a gente está dentro do tema. O que afasta, e lendo pesquisas e vendo perguntas de pessoas, onde as pessoas mais questionam, e o que parece que mais afastam, tira as pessoas ou fazem elas se magoarem com a igreja, embora nós vamos chegar lá na questão doutrinária, mas não é a questão teológica do que é ensinado bíblica. Assim, a doutrina da igreja é essa. Não é aquela coisa que ela se vê confrontada com nós vamos chegar lá. Aí sim eu acho, quando a pessoa se magoa por alguma questão doutrinária, é algo e nós vamos chegar nesse ponto. Porém, o que mais afasta e tira pessoas dentro da igreja, não é isso, é uma questão relacional. Para a gente entender na igreja que é bom ter um ensino teológico e bíblico, sim.
Mas o que afasta mais as pessoas é a questão emocional, relacional. Então, as igrejas devem investir tempo, ensinamento em cima disso. Gente, como é que a gente pode entender aqui, ensinar as pessoas a questão de relação? Talvez. E eu não falo relação de pastor todo, relação pai com filho, mulher com mulher, amigo com amigo. A chave está aí. Porque a Bíblia também dá ensinamentos disso. Embora ela fale de Deus, de doutrina, ela dá ensinamento de como nós devemos. Mas o que afasta hoje mais pessoas não é se salvação é por eleição ou não, ou se é pré, pós, milenialista, ou se Não você tem é filho de afetado Deus, tanto, Pai, Espírito Santo, Trindade. Não é isso. Tão bom falar. Não, é aquilo que eu estou falando. Essa é muito bom. O irmão, muita não é coisa, aquilo. né? O pastor não me Essa ligou. é muito bom. Você ouve? O pastor não me ligou. O pastor não sei Os o quê. milindrezinhos. E vou além, tem alguns até que entram na questão de administração. Poxa. Ih, o pastor botou aquele líder ao invés de mim. Ou, olha, eu dei muito dinheiro, eu sou grande dizimista, era o pastor ter feito aquilo, ele comprou Tem que um me ouvir negócio mais, lá. ele tem que me ouvir mais. São questões administrativas relacionais e não, vamos dizer assim, da raiz da igreja, que é o ensino bíblico. É muito engraçado isso. Eu quero deixar aqui uma questão também que não foi levantada, eu não posso esquecer de falar isso. Tem pessoas que vê o pastor e ele tem que saber tudo. A gente sabe o que Deus mostra. Aí eu estava com um caso lá e acontece, depois eu fui descobrir que foi terrível. Muitos jovens saindo. Porque tinha uma jovem, isso já faz tempo, a juventude está me ouvindo aí, mas já faz tempo, né? Agora não. Aí tinha um jovem que ele não fazia questão de esconder. Só que eu não vi, eu trabalho muito, aquele negócio, até faltava tempo para observar isso. O líder também estava meio soberbado com outras coisas. Esse jovem, ele estava fazendo coisas terríveis. Ou seja, as menininhas que dessem brecha, esse rapaz, ele era um ministro de louvor. Então o que aconteceu? Eu não sabia. Deus não tinha me mostrado. Razão? Pergunta a Deus. Por que não me mostrou? E o rapaz ministrava louvor domingo. O rapaz ministrava louvor nas festividades. O rapaz ia para as saídas. Mas ele estava um joio. E todo mundo assim, os pais de alguns jovens ficaram sabendo. E aí começou o questionamento. Pastor, no nome de Deus, você dessa igreja, como é que ele vai deixar um jovem desse estar fazendo isso aqui? Eu sei que ele está fazendo. Isso é bom ficar registrado. O senhor é adivinho? Agora, se Deus me mostrar, ou se tiver alguém com coragem, como já aconteceu, como a Bíblia fala, pega a testemunha, vem cá, pastor, ele está fazendo isso. Testemunha, está fazendo, fez comigo. Meu filho, vamos tomar providência. Agora, eu vou adivinhar? Aí eu vou sair lá, não pode estar no altar. Como é que o homem daqui está no altar? Isso serve também para ministros. De revelação. Serve para ministros. Serve para ministros também. Tem presbíteros no altar, tem pastores no altar auxiliar. E às vezes o cara cometeu um deslize. E a pessoa vai lá na igreja, teve pessoa que me falou isso. Eu não fico na tua igreja por causa de fulano de tal. Um pastor meu, não está mais com a gente. Falei, o que houve? Ele fez isso, eu sei de uma colega minha. Aí eu fui descobrir, a verdade não era essa. Minha igreja é muito grande, essa visitante chegou lá atrás, sentou, ela olhou, o pastor parecia com esse outro pastor. Ela falou para a colega, essa minha ovelha, eu nunca mais volto aqui. Aquele pastor lá em cima de mim. Ela trabalha numa loja, mas não era aquele pastor. Tirou a menina da igreja. E para inverter esse quadro aí? Foi um trabalho. Hoje ela voltou, tá lá com a gente. Mas se eu não percebo isso, ela não vem falar, eu perderia uma ovelha e ia sair falando mal. O pastor tá encobrindo o pecado. Tem uma situação terrível, né? Fala isso. O pastor tá com adúltero lá no altar. Tô mentindo? É verdade. Isso vai contaminando. Quando tu sente falta de um grupo, aí o grupo quando se une lá fora. Aí o Face é uma beleza para isso. Aí tu vê aqueles desagregados, né? Tudo lá se agregando. Olha assim. Rapaz, todo mundo, né? Coisa troca, agora que tá todo mundo troca o nome do Face e tudo. Agora, a gente falou muito assim sobre as ovelhas, mas eu penso o seguinte, a gente falando da gente, dos pastores, né? A Bíblia diz não, está implícito essa questão relacional. As pessoas não se importam com você até saberem quanto você se importa com elas. Verdade, isso aí mesmo. Então, quando elas se sentem assim, que elas são importantes, é mais difícil elas saírem, se sentem amadas e tudo. Então, assim, não é porque a igreja... isso aí não tem jeito, nunca vai mudar. Passou com Moisés, foi isso na primeira congregação e durante toda a Bíblia, no Novo Testamento, a gente tem dificuldade de relacionamento. É o ser humano. Agora, bem, essa questão que o pastor falou, né, da pessoa que está ali à frente do louvor, a gente fez o seguinte, tá? Por exemplo, para a pessoa estar servindo no louvor... Porque hoje, né, as pessoas muitas vezes se comprometem sem conhecer serviço, e sem confiar, qualquer outro serviço. Então a gente procura, a nossa igreja, que a gente trabalha, por exemplo, em células, a igreja no lar. Então a gente tem uma atenção especial para aquele grupo de pessoas que são os líderes da célula, que pastoreiam de fato, então, com P minúsculo, mas pastoreiam. Então tem retiros por ano, você tem toda terça-feira uma reunião específica para ele, no caso a nossa igreja. Então, para a pessoa estar servindo,
ela, no mínimo, ela tem que ser discipulada, tem que ter um discipulador direto. E o alvo é que ela seja um líder, porque aí ela está comprometida com a atividade fim da igreja. A atividade fim da igreja não é tocar guitarra. Isso é o chantilly do bolo. A atividade fim da igreja é ganhar pessoas e cuidar bem delas. Então, não é uma concessão, não é uma obrigação, mas nós vamos chegar lá. Melhora bastante. Qualquer ministério. Hoje, né? A gente está quase 100%. Para ser líder no Ministério de Teatro, tem que ser líder de célula ou supervisor de célula. Para você estar tocando lá na frente, você tem que ser líder de célula. Na nossa igreja, eu creio que já, se não todos, a maioria, uma ou outra concessão que já está para se tornar líder. Porque aí Você tapa as brechas. Falta prestação de contas na igreja. Falta dos pastores prestação de conta. Os pastores começam igrejas também, não tem com quem prestar conta e faz o que quer. Então, isso é geral. Aí nós voltamos para a questão da paternidade. Então, o discipulado, ele é muito importante. Por quê? Porque quando alguém vem e pergunta como é que está a minha vida com Deus, seu tempo de oração, mesmo eu sendo pastor, isso é bênção na minha vida. Não, lógico, é verdade. Então, essa falta de prestação de contas, ela vem lá do início. E aí, esse problema, eu creio que nós, pastores, sim, com todo carinho eu digo isso, também somos responsáveis também com quem a gente coloca. Verdade. A gente não pode ver em tudo. parte, sim. Agora, por exemplo, essa pessoa, por mais que você esteja discipulando, ótimo, pastor. Sem dúvida nenhuma, isso vai crescer bastante aí a possibilidade de uma observação maior, lógico. Tem um problema. Você está mais com a pessoa. Agora, esse camarada trabalha, ele estuda, ele não está 24 horas sob a tua supervisão. E num momento desse, se ele for, vou falar uma palavra pesada aqui, se ele for um crente mau caráter, se ele for um dissimulado, ele vai estar ali sendo discipulado, aleluia, tá bom, tá ótimo. Mas quando ele sai dali, basta um minuto para ele cometer o que está no coração dele, tá certo? Aí alguém vê, eu quero deixar isso, tu não viu, tu não saiu esse um minuto com ele? Claro, estou aqui hipoteticamente. Alguém vê, daqui a pouco ele está lá domingo cantando na sua igreja. Aquela pessoa, ela pira, porque ela acha que tem a obrigação de saber. Agora, Deus vai mostrar, Deus zela pelo altar, zela. Agora, no momento dele. O problema é o pastor saber e não fazer nada. Aí é crime. E vamos chegar lá, mas também tem um outro lado. E quando o pastor também é machucado? Eu não vou falar de pastor desigrejado, mas às vezes crentes machucam o pastor. Muito, e tem um pastor que mandou aqui. Vamos para rápido intervalo, já estourou 4 minutos. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.